Boa tarde, vamos dar início aqui ao nosso podcast relacionado com o Dia da Mulher. Bem, vamos começar aqui com a nossa convidada, Ana e Valentina. A primeira pergunta é: o que a fez querer ser sexóloga? Isso, bom. Primeiro, eu tive uma educação muito aberta com os meus pais. Nós tínhamos muita liberdade para falar sobre sexualidade. E isso é uma coisa incomum. Então, desde muito nova, eu sempre tive essa liberdade para poder viver as minhas experiências. E sempre fui a conselheira das minhas amigas. Eu sempre tinha essa facilidade de falar sobre um assunto que para a grande maioria das pessoas é tabu. E apesar de eu ter vindo de uma região no Brasil extremamente conservadora, que é o Rio Grande do Sul, que é um estado que ainda tem, envolve muito machismo, ainda tem muito preconceito, eu tive essa diferença. E por conta disso, eu percebi que eu tinha essa facilidade de falar com o público, sempre tive a coisa de ser líder de turma, sempre estava à frente das coisas quando aconteciam, então percebi nisso, poxa vida, é um assunto que eu me interesso, é um assunto que eu gosto, não só por conta, óbvio, de uma questão pessoal, porque a maioria das pessoas levam muito, às vezes, para esse lado, mas sim pela necessidade de falarmos a respeito disso. Porque eu percebi que, principalmente as adolescentes, as jovens que regulavam de idade comigo, 16, 17, 18, 20 anos, porque eu comecei a desenrolar, digamos assim, a andar por esse caminho, com 23, 24 anos. Eu percebi que elas não tinham essa facilidade de falar sobre o assunto, não sabiam para quem perguntar, e que isso envolvia muitos tabus, e que estes problemas, essa dificuldade de falar, acabavam fazendo muitas vezes com que elas se envolvessem em relações complicadas, relações abusivas, relações tóxicas. Eu disse, poxa vida, eu vou por esse caminho porque eu acho que eu posso ajudar muita gente com isso. Então esse foi o principal motivo que me levou a querer falar sobre um assunto que é um grande tabu. Esse foi o motivo assim, inicial. Passando a próxima pergunta para o Major General. Como é que tomou a decisão de ir para a Força Aérea? A decisão foi assim um momento assim quase que eu diria único. Portanto, eu não tenho familiares, ou não tinha familiares, porque agora sou casada com um militar, portanto agora tenho familiares, não é? Mas eu não tinha sequer familiares na Força Aérea, nem sequer no meio militar, mas e sempre quis entrar para a universidade. A minha ideia era concorrer para matemática aplicada. Só que um dia estava em casa e surge assim, de repente, uma conversa com o meu pai, que tinha se encontrado com um amigo nosso que estava na Academia da Força Aérea a fazer pilotagem e que lhe tinha dito que pela primeira vez iam abrir os cursos de Engenharia Aeronáutica na Academia da Força Aérea. E perguntou-me, não gostarias de concorrer? E eu disse, por que não? E portanto, isto não tem nada a ver com o grande sonho da minha vida, não tem? Agora é de facto uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas surgiu assim quase que por uma circunstância, não é? Uma circunstância da vida que eu resolvi agarrar. Acho que tinha já o perfil militar, se é que existe um perfil militar, mas acho que tinha já esse perfil militar, e portanto, quando aquilo me é sugerido, eu resolvo concorrer, e à medida que nós fazemos muitos testes para entrar, à medida que eu ia conseguindo passar os testes, fui ganhando vontade em experimentar. Depois entrei para a academia, são 7 anos de academia, e portanto, quando cheguei ao final, sabia que era isto exatamente que eu queria. Portanto, para responder à pergunta, foi quase que um acaso. Mas a vida também é feita de acasos. Próxima pergunta. Que conselhos daria a alguém que se sente envergonhado de discutir questões sexuais? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa, se eu pudesse dar um conselho, seria primeiramente para os pais. Porque pronto, eu uso uma frase muito no dia a dia que eu acho que é fundamental, nós só podemos dar aquilo que nós temos sobrando. E quando a gente fala sobre a questão do autoconhecimento, de nós compreendermos o quanto que a sexualidade ela faz parte da nossa vida ao longo da vida inteira, porque são fases diferentes, com momentos diferentes, com experiências diferentes, mas até a nossa idade madura, digamos assim. Então, meu conselho primeiramente seria para os pais terem essa consciência que eles precisam entender mais a respeito da sexualidade, se prepararem mais para poder orientar os seus filhos. Esse é o primeiro passo. Porque o que acontece? Nós estamos em era digital, não temos como fugir disso. Os robôs, a inteligência artificial, toda essa parte,
veio com uma velocidade, com uma força brutal. Isso tem um lado positivo, porque isso pode acrescentar e agregar muito na nossa vida com facilidades, mas isso tem um lado muito negativo no quesito sexualidade e pornografia. Então, os jovens, quando eles têm essa liberdade de poder falar com seus pais a respeito disso, de poder não se sentir envergonhado para poder fazer uma pergunta, eles estão indo por um caminho que é mais seguro. Porque se deixam para perguntar muitas vezes para a internet ou pesquisar na internet, muito provavelmente vão chegar em informações equívocas. E não só isso, que é o que mais me preocupa, né? Perguntar às vezes para um amigo mais velho, para uma amiga mais velha, ou até mesmo para alguém que já tem mais liberdade, e ir por um caminho que não vai ser bom. Porque as nossas experiências, elas são individuais. E cada um de nós sabe exatamente aquilo que vai ser bom e aquilo que vai ser ruim. Quando nós fizemos o que o outro faz, a gente está pulando uma etapa que é verdadeiramente agir conforme a nossa essência. Então, a minha sugestão para quem tem vergonha, não sabe por onde, é começar a perguntar sobre isso e questionar sobre isso. Primeira coisa, nós temos excelentes livros que falam sobre isso. Excelentes livros. Nós temos excelentes canais de podcast com profissionais, com psicólogos, com sexólogos, com terapeutas que falam, que vão trazer uma consciência a respeito de tudo isso, né? E que antes de procurar nas redes sociais, que é o que é mais comum, tenhamos essa consciência, os pais, de informar, e que os adolescentes, que são muito mais espertos e ligeiros do que nós éramos na nossa adolescência, né? Não tínhamos essa facilidade que hoje nós temos nas redes sociais, busquem essa consciência de procurar algo que realmente seja coerente e que não seja apenas o senso comum, né, o senso popular. Buscar uma informação de fato que vá agregar e que não tem mal nenhum. Nós não nascemos com GPS sobre isso, não nascemos com uma consciência do que fazer, como fazer. A gente não pode ter vergonha, a gente precisa saber para quem perguntar. Essa é a diferença. Já passou uma pergunta? Como é que a sua experiência no serviço militar influenciou a sua visão sobre liderança e trabalho em equipa? Nós no meio militar, não é? Começamos, portanto, há várias carreiras no meio militar. Temos a carreira de praças, a carreira de sargentos e a carreira de oficiais, não é? Pronto, quem faz a academia faz a carreira de oficial. Isto significa que, na maior parte dos casos, nós começamos logo a trabalhar a chefiar alguém, não é? 20, mas começamos logo a chefiar alguém. Portanto, e vamos evoluindo na carreira com várias chefias, não é? Primeiro, e no caso da Marinha isso é muito notório, com pequenas embarcações, depois com embarcações maiores, não é? Até às fragatas e por aí fora. Portanto, nós vamos-nos muito habituando a lidar com esta questão da própria liderança, não é? Porque, de facto, ser chefe não é ser líder, não é? Nem todos os chefes são líderes, não é? E todos os líderes, em princípio, estarão a chefiar de alguma forma. Pronto. Mas isto para dizer então que nós, e mesmo na formação que temos, nós temos muita formação na área da liderança, não é? Portanto, todo o nosso percurso é muito virado para isso. É suposto, não é? Quem está na carreira de oficial e quem faz a academia é suposto chegar ao posto general, não é? No posto general é necessariamente, espera-se necessariamente que também se esteja a chefiar várias pessoas e, portanto, com isso a liderar também. Por isso, para responder à pergunta, toda a nossa experiência é vocacionada para isso. E depois, somos nós, enquanto pessoas, não é? Temos que crescer, temos que conhecer o outro, não é? A liderança tem muito a ver também com o outro, não é? Saber reagir aos desafios que nos são impostos a nós e às outras pessoas. E, portanto, eu diria que esta questão de sermos líderes não é fácil. Não é fácil porque muitas das vezes temos que desenvolver características, umas são inatas, naturalmente, mas depois há características que nós temos que desenvolver, nomeadamente, por exemplo, uma que a mim me era muito difícil no início da minha carreira, ser assertiva, não é? A assertividade não é fácil, não é? Ser assertivo quando nós temos 20 e tal anos, para pessoas que nós estamos a chefiar com 40, não é? Com 40 anos, não é fácil sermos assertivos, nomeadamente, e agora falando da questão da mulher, não é? Também para uma mulher não é fácil chegar a uma área que estamos a falar da manutenção, não é? De aeronáutica, que é o meu caso, não é? Que sou engenheira aeronáutica, não é fácil acabar os estudos, não é? Com 20 e tal anos e estamos perante pessoas com muita experiência técnica,
não é? E saber lidar com estas camadas mais velhas, mas de posto diferente ao nosso. E, portanto, nós temos que aprender também a conhecer-nos e, na questão da liderança, que eu acho que é muito importante, nós mulheres, eu noto que em algumas circunstâncias, nós achamos que devemos ser aquilo que os outros esperam de nós. E eu não acredito nisso. Mas isto fui aprendendo, não é? Fui aprendendo que nós temos que ser nós. Não é? Eu tenho que ser eu enquanto mulher e tenho que desenvolver as minhas características, mas são as minhas características e aquilo que eu sou. Por exemplo, no caso da assertividade. A assertividade era uma característica que eu acho que deveria ter mais. Mas tinha uma que era, eu gosto muito de lidar com pessoas e tenho a noção de que sou uma pessoa simpática normalmente. Pronto. E uma coisa não é incompatível com a outra. Nós sermos simpáticos e sermos educados e sermos dados para as pessoas não quer dizer que não se possa ser assertivo, certo? E eu fazia confusão na minha cabeça em relação a estas duas, não é? Com a assertividade e com esta questão de dar. Hoje acho que consigo as duas, consigo ser assertiva e portanto, um líder para mim tem que ser assertivo, mas consigo manter as minhas características, aquelas que eu acho que são as minhas características base como pessoa, aquilo que me definiu enquanto pessoa desde sempre. Eu acho que isso não tem. Sente que ao exercer esta profissão ajuda as pessoas? Penso que sim, muito, no sentido de autoconhecimento. Autoconhecimento é poder, né? Termos informação, termos conhecimento é poder, porque é um processo, são quase 2 décadas, né? Eu estou passando por uma fase de transição nesse momento de carreira, mas depois a gente fala, eu conto mais sobre isso. Mas ao longo dessas 2 décadas que eu exerci essa atividade como sexóloga, eu percebi, Mariana, que todos nós, sem exceção, homens e mulheres, e aqui esse programa ele está sendo direcionado mais para as mulheres, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Todos nós, em muitos momentos da nossa vida, nós enfrentamos muitas dúvidas, muitas questões acerca dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Se nós estamos indo por um caminho certo, se nós estamos de fato sendo amadas, nós aprendemos muitas vezes a nos dedicar demais, no caso das mulheres, né? Nós fomos educadas para constituir a nossa família, para nos dedicarmos para isso, muitas inclusive abdicaram de querer ter uma profissão, de seguir uma carreira por conta disso, porque isso ainda é uma questão cultural e existem muitos lugares no mundo que ainda isso é uma prevalência, né? Que ainda acontece muito essa questão. Então, eu acho que o meu papel em ajudar essas pessoas ao longo desses anos e que mesmo que eu troque de carreira, mesmo que eu vá por outro caminho, tudo aquilo que eu já fiz vai continuar dentro de mim e sempre estarei à disposição para poder ajudar as pessoas. Eu acho que é isso, nós precisamos olhar para as pessoas primeiramente como seres individuais. Cada um com a sua jornada, com a sua trajetória, com as suas dúvidas, com os seus medos, com as suas tristezas, com as suas experiências que não foram tão boas, com aquelas que foram maravilhosas. E quando a gente tem essa percepção e compreende que se nós temos um conhecimento, ele se torna algo poderoso quando nós levamos isso para outras pessoas, nós estamos servindo. E o ato de servir é um presente. Eu uso uma frase já há muitos anos que para mim ela faz muito sentido na minha vida. Ter um dom é um presente de Deus a nós. Exercer esse dom é um presente nosso a Ele. Então, se nós temos o dom de gostar de pessoas, de comunicar, de falar, de ajudar, de orientar, nós precisamos fazer isso. Porque realmente são pessoas que são escolhidas a dedo, esperando por aquele momento para poder ajudar pessoas que foram escolhidas a dedo para serem ajudadas. Precisamos fazer. Então, realmente, penso que contribuo e vou continuar de alguma forma contribuindo também. Que conselhos daria às jovens mulheres que querem seguir uma carreira nas Forças Armadas? Conselhos. O que eu diria é que para se ir para as Forças Armadas é preciso gostar muito. No geral é assim com todas as profissões, não é? Mas no caso das Forças Armadas, quando nós entramos e fazemos o nosso processo de entrada para os quadros, devemos depois estar determinado número de anos
obrigatoriamente. Portanto, é uma escolha que nós fazemos, é uma escolha que tem um período de tempo que é suposto nós depois darmos. Portanto, primeiro de tudo é pensar muito bem se é de facto isto que se quer, porque estar nas Forças Armadas, eu já estou há muitos anos e, portanto, estou porque gosto também, não é? Porque gosto muito, mas tenho a noção de que nós temos uma vida que é muito interessante, não é? É muito interessante porque vamos muita vez para fora, viajamos muito, conhecemos pessoas muito diferentes, mas também temos que pensar que estamos a servir o país, não é? E, portanto, que somos militares. E, como militares, temos que ter consciência de que estamos cá para ajudar o nosso país a defender, temos que estar cá para ajudar outros países da União Europeia, da NATO. Nós, por exemplo, nós nas Forças Armadas estamos muito em África também a ajudar em missões da União Europeia e missões das Nações Unidas. Portanto, o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é estar, de facto, a contribuir para a defesa do nosso país e da defesa da aliança, da NATO, através da NATO e da União Europeia e Nações Unidas, bilateralmente, e essas coisas todas. Portanto, tem que se gostar muito, mas para qualquer profissão, não é só para as Forças Armadas, tem que se conhecer bem a profissão que nós estamos a querer escolher para, naquele momento, porque depois, com o passar dos anos, logo se vê se foi a escolha acertada ou não, mas para termos certeza que naquele momento estamos a fazer a escolha certa. E no caso concreto das Forças Armadas é isto, é ter noção de que estamos a fazer uma coisa muito bonita, que é defender o país. Ou estar a defender o país. Está bem? Portanto, e usar o fato, porque também nem toda a gente depois gosta, não é? Homens e mulheres, não é? Não gostam depois de ter que usar uma farda. No caso, acho que dá imenso jeito de usar uma farda, porque não temos que pensar de manhã no que é que vestimos, está absolutamente definido. Portanto, até isso pode ter muitas vantagens, dependendo do ponto de vista. Portanto, nós também, as Forças Armadas também souberam adaptar às novas gerações. Por exemplo, quando eu entrei, não era permitido ter nem piercings nem tatuagens. Hoje em dia já é, desde que os piercings depois sejam tirados quando estamos fardadas e as tatuagens não estejam visíveis. Mas, portanto, isso agora já não é um problema, mas há uns anos atrás, se calhar, não é? Se eu tivesse uma grande tatuagem, isso mesmo que eu quisesse entrar, tinha ali uma situação que não permitia. Portanto, hoje em dia isso já não é problema e daí que é conhecer bem o meio e ver se é aquilo exatamente que se quer. Tem muitas coisas boas mas tem que se gostar muito, mas também todas as profissões tem que se gostar muito. Como é que lida com os desafios de equilibrar a sua carreira como sexóloga e a gestão das redes sociais para empresas? Bom, essa é uma das coisas que está acontecendo agora, né? Estou fazendo uma transição de carreira. Em 2020, quando nós tivemos a pandemia, eu era uma pessoa que eu era realmente alienada no digital. Não percebia nada, não entendia nada, não sabia nem o que era Zoom, porque minha vida toda foi palestrando em eventos presenciais. Naquele momento eu percebi que ali tinha uma oportunidade, que eu poderia levar o meu negócio para dentro do digital. Eu passei a estudar, eu passei a me dedicar para isso acabou se tornando uma segunda profissão. E nesses últimos 5 anos eu tive as duas coisas paralelas, né? Até que chegou esse momento agora dessa tomada de decisão de me direcionar mais para a área mesmo do digital, me posicionando então como uma arquiteta digital, que é realmente estruturar projetos para empresas e para profissionais a nível global, né? E essa dualidade de coisas, isso aconteceu com uma naturalidade, Mariana, pelo seguinte: todas as coisas que hoje eu faço para um cliente na parte digital, eu fiz para mim primeiro. E eu não fiz uma vez, eu fiz muitas vezes, foram dezenas de produtos, eu escrevi já centenas de e-books. Então, assim, eu fiz cursos online, masterclass, eu fiz muitas coisas para mim. E eu fui pegando cada vez mais prática, mais gosto por isso, até que chegou o momento de dizer: poxa, eu sinto hoje mais prazer, eu me sinto mais realizada fazendo isso do que o outro trabalho que eu fazia. Quero dizer que pode ser que eu nunca mais seja sexóloga? Não. Pode ser que isso vai continuar comigo, mas daqui para frente é um novo caminho. Nós precisamos ter essa consciência que quando algo, eu uso a seguinte colocação: claro que sim, claro que não. Para mim, o claro que sim, ele é claro. É quando a gente toma uma decisão, quando nós estamos predispostos a tomar uma decisão e as coisas estão acontecendo com naturalidade. A gente não precisa forçar que aquilo aconteça. O claro que não, ele parte da dúvida.
quando a gente começa a se questionar demais, ou a gente começa a fazer uma coisa, dar aquele aperto no peito e começa a ser cansativo, e a gente começa a reclamar muito, o nosso corpo muitas vezes começa a dar sinais, é muita dor, quando começa a ser forçado alguma coisa, é porque não está bom. É a vida nos dizendo, olha, esse caminho já não está mais fazendo sentido, né? Então, hoje ainda estou um pouco nesse processo, porque eu ainda tenho compromissos na área da sexualidade, eu ainda tenho alunas, ainda tenho mentoradas, eu ainda tenho cursos principalmente direcionados para o Brasil, mas esse processo de transição, porque pronto, eu vou ficar, gosto, me sinto em casa em Portugal, não me sinto em casa no Brasil, me sinto em casa em Portugal, então tá me adaptando, me adequando para esse universo daqui também, e confesso que estou fascinado pelo digital, mas sempre com muito amor pelas pessoas. Isso é um fato. De que modo é que as suas conquistas, como ser nomeada a líder da Defesa Nacional em Berlim, ou ser a primeira mulher promovida ao posto de Major-General da Força Aérea, a fizeram sentir? Olha, para ser honesta, não é? Claro que fico muito satisfeita pelas escolhas, não é? Portanto, não vou dizer que não. Mas acho que trabalhei muito para ser escolhida para o cargo, para a Alemanha. Devo dizer que foi completamente uma surpresa para mim, eu não estava nada à espera de ser convidada para ir para a Alemanha, mas acho que é resultado de muito esforço, de muita dedicação, eu trabalho muito, não posso dizer que não, portanto eu trabalho muito. E portanto isto é o resultado. Não se trata nada das cotas, não acho nada disso, não tem nada a ver com cotas, ainda que as cotas sejam importantes em alguns casos, porque as cotas, quando não existem mulheres suficientes em determinadas áreas, as cotas fazem com que se possa ajudar a mudar essa tendência, não é? Mas não acho que neste caso tivesse a ver ainda com cotas, pelo menos. E depois, no caso de ser promovida a Major-General, eu já era Brigadeiro-General, não fui a primeira Brigadeiro-General, mas já era Brigadeiro-General, portanto eu já estava dentro, já era portanto General, mas claro que foi muito, muito bom saber que, uma vez mais, o meu trabalho estava a ser premiado. Portanto, não digo que sentisse. Não foi euforia, naturalmente que não, porque isto é uma coisa pensada ao longo do tempo, não é? Nós nas Forças Armadas temos esta situação, não é? Vamos evoluindo na carreira, não é? Nós sabemos que o posto seguinte é o posto que ambicionamos sempre mais alguma coisa. Isso também é muito interessante no meio em que se consegue ver a evolução, não é? Pronto. Portanto, para sermos promovidos devemos ter determinados requisitos e depois devemos ser escolhidos, não é? para a promoção. E, portanto, eu diria que, claro que fiquei muito satisfeita e também fiquei muito satisfeita por ver quem estava à minha volta também muito satisfeito com a minha conquista. Isso também me deu uma grande alegria, porque eu sou da Figueira da Foz, sou de uma cidade ali na zona de Coimbra, onde também a própria cidade ficou muito satisfeita e foi muito engraçado ver como, mesmo os homens, não é? Que podíamos até achar que há uma certa tendência para achar que a profissão militar não é uma profissão para mulheres que possa, não é? Não, muito pelo contrário. E aconteceu até uma coisa muito engraçada num almoço onde eu estava por outros motivos, e estava nesse almoço, por coincidência, um grupo de senhores que eram reformados das Forças Armadas, portanto, senhores com uma idade já bastante diferente da minha. E eles vieram ter comigo, reconheceram-me, vieram ter comigo para me dar os parabéns. E foi muito engraçado, porque eles estavam verdadeiramente satisfeitos por me terem encontrado. E eu achava que as gerações mais velhas, como eu estava a dizer, que ainda havia assim alguma, principalmente aqueles que fizeram a guerra, pronto. E não, portanto, vi na parte deles, de facto, alguma satisfação. E isto, claro que me tem que deixar satisfeita, porque não tanto por mim, mas pela sensação de que, de facto, todas nós vamos fazendo uma história que gostaríamos de acreditar que é uma história que abre portas para os restantes, para a vossa geração, por exemplo. Vocês acho que podem, e por todos os motivos mais algum, podem pensar que hoje em dia tudo é possível. Não há nada que esteja vedado a uma mulher, não é? Tudo é possível. E isso é o que me dá também grande satisfação de ter chegado onde cheguei. Sou a primeira porque é
porque sim, porque nós entramos há muito pouco tempo nas Forças Armadas, não é? É uma circunstância que é idêntica em todo, não digo em todo o mundo naturalmente, mas na Europa e nos países que fazem parte da Aliança, é muito normal estarmos nesta situação, não é? De estarmos a iniciar agora o processo de termos mais mulheres. Mas é dizer que de facto tudo é possível. E as escolhas somos nós que as fazemos. Há coisas que são mais difíceis porque se requer mais competências numa determinada área que uma mulher não tem, se calhar tem que trabalhar mais nessa área, mas um homem também não tem competências em outras áreas e portanto também tem que trabalhar mais para chegar a essa área, porque assim como tudo é possível para nós, também tudo é possível para os homens, não é? E eu acho que isso é a beleza disto tudo é possível. Agora, última pergunta, não, penúltima. Estando numa área tão específica, alguma vez já se sentiu julgada? Muito. Constantemente. Esse foi um dos grandes desafios, né? Mas como a general Ana falou no início, sobre essa questão, eu penso que nós não podemos deixar de fazer absolutamente nada por conta do que os outros pensam a nosso respeito. Quando nós temos uma opinião formada a nosso respeito, muito consolidada, nós estamos mais seguras, estamos mais confiantes, estamos mais firmes, digamos assim, para tomar essas decisões, né, esse caminho. Mas eu tive muitos julgamentos ao longo desses anos, principalmente porque se tratar, falar de um assunto que ainda é cercado de muitos tabus, de muitas dúvidas, onde ainda tem muito comparativo com a questão. As pessoas, quando a gente fala sobre sexualidade, ainda existem, né, muitos estereótipos que isso está relacionado à parte ruim, à parte da pornografia, entre outras coisas. São coisas completamente distintas. A educação sexual, para mim, é uma coisa que deveria ter um olhar, uma atenção a nível mundial urgente, porque grande parte, inclusive, das coisas ruins que acontecem com muitas pessoas é por falta de desinformação, porque não sabem. E eu digo assim, é óbvio, a pessoa tem que saber se é certo ou errado. Não, a pessoa não sabe se é certo ou se é errado muitas vezes, porque isso vem da base da nossa educação, da base da nossa cultura, né? Então, eu passei por muitos problemas de julgamento em relação às coisas que eu falava, né? As coisas que eu ensinava. Quando muitas vezes eu estava em um ambiente onde era um ambiente muito masculino, como por exemplo eu palestrei em centenas de empresas, em ambientes mais corporativos, falando inclusive sobre o Dia da Mulher. E em muitos desses ambientes, às vezes tinha 1, 2 colaboradoras que eram mulheres e já chegou a ter mais de 100 homens que eram ali, né, da equipa e 2, 3 mulheres só. E muitas vezes eu era olhada com um olhar, percebia malicioso ou tinha uma charadinha, uma conversa, sabe aquela conversinha? Sim. E eu percebia isso. E por mais que o conteúdo que eu estivesse falando era um conteúdo sério, um conteúdo informativo, eu me sentia extremamente agredida com essa situação. Mas, como eu disse, nós estamos aqui para quebrar barreiras, né? Para superar desafios, para trazer para o mundo um novo olhar, para que as pessoas consigam ter, principalmente para mim, uma das coisas mais importantes que existe na vida é o respeito. Nós não somos cópias, não somos seres individuais, cada um com a sua jornada, cada um com as suas preocupações, cada um com as suas escolhas. E cada vez que a gente abre mão de fazer algo que para nós é importante, que para nós é fundamental, em prol do que os outros pensam, vai chegar um momento que nós não vamos conseguir continuar defendendo esse personagem. Nós não podemos ser um personagem, nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos saber exatamente aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, arcar com as consequências de uma escolha, ter consciência que talvez aquele caminho não é exatamente o que a gente queria, dar para mudar, mas a gente precisa de verdade, as mulheres cada vez mais, não é sobre o feminismo, é sim sobre ser dona da sua própria verdade. Donos, não só as mulheres, precisamos encarar a nossa vida, encarar a nossa jornada, encarar as nossas decisões e arcar com essas consequências. Não são fáceis, mas sempre, mesmo que a gente quebre a cara, mesmo que a gente tenha uma grande decepção, que a gente vá para um caminho errado, aquilo ali vai nos trazer alguma lição, aquilo vai nos ensinar algo, para que da próxima vez a gente faça melhores escolhas. De verdade. Na sua opinião, e pronto, sendo que atualmente
21% dos militares da Força Aérea são do género feminino. Qual será o caminho das mulheres nos diferentes ramos das Forças Armadas? Eu acho que neste momento estes números são baixos, evidentemente que são baixos, mas são idênticos, mais uma vez, àquilo que temos na União Europeia e na NATO. Portanto, em média, não é? Em média nós estamos dentro daquilo que é repetido a média destes países. Portanto, nós não podemos querer ter militares só porque femininas, fica bem ter militares femininas, não é? É uma escolha nossa. Não é? O que nós devemos fazer é, de facto, dar ou passar a mensagem de que quem quiser ser militar pode ser militar. Tem que concorrer, não é? E tem que passar os critérios, mas pode ser militar. E para nós mulheres, não é? Podemos dizer assim, bom, a vida militar tem aqui algumas dificuldades para uma mulher, não é? Porque se quiser ter um filho, por exemplo, há ali uma fase em que não pode estar ao serviço, não é? Mas a verdade é que nos últimos anos os nossos governos, os dois últimos governos, tanto o como este também, têm se preocupado com a questão da conciliação da vida familiar. Portanto, isto significa o quê? Que já temos também os homens a terem, por exemplo, a facilidade de ficar com uma criança em casa. Ou seja, há uma série de medidas, não é? Que têm que estar, a ser pensadas, não é? Para que nós, mulheres, possamos ser mães, claro, porque somos nós que somos mães, não é? Mas que também nos sejam dadas condições aos nossos companheiros ou companheiras para poderem também eles ficarem em casa numa situação em que temos que escolher ficar um ou ficar outro. Portanto, no meio militar, esta percentagem significa o quê? Significa que é a percentagem de mulheres que quis e conseguiu entrar. São mulheres que neste momento, por exemplo, temos imensas na área da medicina, na área jurídica e, curiosamente, nas engenharias, não é? Antigamente as engenharias estavam muito viradas para os homens. Nós, por exemplo, as engenheiras, no caso da Força Aérea, são bastantes. Portanto, a percentagem é relativamente elevada. Mas, por exemplo, se pensarmos numa outra carreira dentro da Força Aérea, que é a Polícia Aérea, por exemplo, já são menos. Mas, dentro daquilo que são, do que está ao dispor no meio militar, eu diria que cada vez mais está a haver mais mulheres em sítios diferentes, não é? Em sítios variados. Não é? Pronto. Temos também, por exemplo, as primeiras generais da Força Aérea, a primeira foi médica, por exemplo. E é comum também em muitos países as primeiras serem médicas. Porquê? Porque para o meio militar, quem entrou primeiro, grosso modo, foram da área da medicina, farmacêuticas e por aí fora. Mas pronto, a nossa primeira foi uma general médica. Depois já foi uma general na área da gestão, okay? E depois, enfim, eu na área da engenharia. Isto significa que, de facto, estamos a fazer o nosso caminho. Pronto. Portanto, eu diria que agora, ao longo dos anos, aquilo que nos espera é, com a evolução, com as escolhas que fazemos, já somos muitas vezes escolhidas, de facto, pelo exemplo que somos em termos de trabalho. Por exemplo, no outro dia perguntaram-me quem é que eu achava que deveria ir para um determinado lugar, que nem sequer era para trabalhar comigo, mas era para trabalhar com uma pessoa que me é próxima. E eu perguntei quais é que são as hipóteses que tens. E por acaso era um homem e era uma mulher. E eu conhecia os dois muito bem. E eu disse, vais muito bem servido com esta pessoa, que por acaso era a senhora. Mas por acaso eu simplesmente estava a comparar dois militares. No caso, um era um homem, outro era uma mulher. Conhecia bem os dois ótimos, mas ela de facto era melhor. E já podemos fazer escolhas destas, não é? Já podemos olhar para o nosso universo e dizer assim, este francamente pode ser escolhido porque tem as condições e as características indicadas para aquele lugar. Portanto, eu acho que aos poucos isto vai acontecer. Vamos ter mais gente, não é? Porque lá está, em 20%, não é? Que nós pensamos nas missões lá fora. Nas missões lá fora nós ainda temos muito poucas mulheres. E eu acho que temos muito poucas mulheres porque, voltando novamente ao facto de nós sermos mães, não é? Ali nos 20, 30 anos em que estão a querer ser mães ou são mães,
custa um bocadinho ir para uma missão no estrangeiro, não é? Ou, sei lá, em África, por exemplo, não é? Temos em Moçambique, temos a República Centro-Africana, por aí fora. Assim, podemos pensar assim, então agora vou deixar 6 meses ou 1 ano o meu filho em casa. É complicado, mas também conheço uma por acaso é Tenente Coronel, com 3 filhos, e lá foi ela fazer a sua missão no caso de Moçambique. E muito bem, ou seja, também temos depois, havendo tal apoio familiar, não é? Portanto, tudo isto são escolhas, mais uma vez, são escolhas que nós fazemos. Agora, temos é que ser nós a fazê-las, não é? Ninguém nos pode impor que nós não podemos ir para uma missão, não é? Porque temos filhos. Não nos podem dizer isso. Eu é que sei, se eu tendo filhos, posso ou não posso ir para a missão. E quanto muito eu e a minha família, quanto muito, não é? Se eu precisar do apoio deles. Portanto, eu acho que à medida que estamos a evoluir, estamos cada vez mais todos a tomar consciência que nós temos que fazer estas nossas escolhas e com isso vamos onde tivermos que ir. Onde merecemos ir também. E agora, a última pergunta é, para si, ser mulher é? Olha, ser essência. Sermos a nossa essência. Porque a mulher, ela é empática. Ela prevalece o amor, o afeto, muitas vezes o ato genuíno. A mulher tem essa preocupação com o outro, ela tem esse olhar acolhedor, esse olhar materno, esse olhar de sonhador, né? E muitas vezes não quer dizer que os homens não tenham isso também. Mas infelizmente os homens muitas vezes são punidos e muitas vezes não são permitidos ter um olhar mais emotivo para a vida, né? Mais humanitário. E veja só, aqui, como eu disse, são situações, porque o homem ele é ensinado desde o início a que ele tem que ser firme, que ele tem que ser forte, que ele não pode demonstrar suas emoções, que ele tem que sempre fazer aquelas escolhas certas. E isso faz com que muitas vezes ele não viva essas questões internas de sentimento ao longo da sua vida. E por isso que a gente tem visto, infelizmente, tantas pessoas hoje com depressão, com ansiedade, porque vai chegar um momento da vida em que talvez a gente vá se deparar com situações, com circunstâncias e com constatações que nos levam para um pensamento reflexivo se fomos por um caminho certo ou não, né? Se é aquilo que a gente quer ou não. Então, eu penso que ser mulher é ser essência, sermos nós mesmas, é buscarmos a nossa melhor versão, a gente não abrir mão de ser quem verdadeiramente a gente deseja ser, a gente se preparar para esses desafios, mas aprender com a vida, a gente jamais enrijecer o nosso coração mediante as coisas difíceis e desafiadoras, porque todo mundo, em todas as profissões, em todos os lugares vão passar por muitos desafios. Eu tenho certeza que o general deve ter passado por muitos desafios ao longo desses anos, questionando, meu Deus, como é que vai ser para enfrentar isso agora? Porque temos muitos desafios, independente da nossa faixa etária, da nossa profissão, do nosso trabalho, mas é temporário. Aquilo não vai durar para sempre. Aquilo é ocasional. Quando a gente vai lá e resolve aquela questão ocasional e voltamos para a nossa essência, o caminho continua. O caminho se faz caminhando, se faz andando. Então, que sejamos autênticas, que sejamos a nossa melhor versão, que paremos de nos comparar, que não sejamos cópias, que cada vez mais tenhamos essa convicção de que nós podemos e devemos realmente ser tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer. E o Dia da Mulher não é clichê, é todos os dias. É o dia que a gente acorda e diz, nossa, que dádiva, que oportunidade que eu tenho hoje de fazer uma coisa que ninguém fez. Porque isso é uma coisa que motiva muito nós mulheres, fazermos coisas que nunca foi feita antes. Então que nós façamos. Nosso legado é esse. Não é só sobre a família, nosso legado é aquilo que a gente vai fazer daqui pra frente e que as pessoas de alguma forma vão lembrar daquilo depois e vão dizer, poxa vida, essa pessoa desbravou, essa pessoa fez alguma coisa. Que tenhamos coragem. Coragem não é ausência de medo, é fazer apesar do medo. E quando nós temos as nossas raízes fortes, não há razão para temer o vento.
Com certeza. Para terminar, para si ser mulher Depois disto tudo, não é? Ser mulher é ser extraordinária, não é? Na verdade é ser extraordinária. Porque é tudo o que disse, quer dizer, nós temos que ser, e como eu também comecei por dizer, nós temos que ser nós mesmas, não é? Enfrentar os desafios, não desistir, não é? Porque há momentos que são momentos muito difíceis, nomeadamente, e no meu caso, eu tenho falado disto com várias pessoas, nós mulheres, quando estamos a chefiar, é muito fácil os holofotes estarem em cima de nós e na presença de um erro é onde eu sinto que é mais difícil, talvez. Na presença de um erro, nós somos verdadeiramente apontados, não é? Foi um erro que fizemos, é uma coisa assim mais. ganha outra dimensão, não é? Ganha outra dimensão. Portanto, e aí eu acho que nós precisamos ter muita coragem e resistência para que isso não nos derrube nunca, não é? Nunca. Nós temos que errar é humano, não é? Aliás, os meus estudos são na área do erro organizacional e, portanto, errar é humano, é verdadeiramente humano e portanto não podemos desistir nunca perante estas adversidades. Outra coisa também que eu acho que é muito importante dentro desta situação, não é? De termos que ser extraordinárias naquilo que fazemos, nós, para sermos nós mesmas, não é? A questão da aparência, nomeadamente do vestimos ou deixamos de vestir, não pode ser importante. Tem que ser, nós temos que estar como nós queremos, não é? Se nós queremos estar de minissaia, estamos de minissaia, não é porque estamos de minissaia, porque somos mais ou menos, não é? Se eu quero estar com um decote porque gosto de usar decotes, porque é que eu hei de ser vista de forma diferente por usar um decote, não é? Eu continuo a ser, portanto, nós temos que ter a coragem de sermos nós mesmos, de continuarmos a ser nós mesmas e lutar por isso também, não é? Lutar por isso, não é? A nossa aparência não é importante ou não deve ser importante na medida em que não deve afetar a forma como os outros nos olham para nós, não é? Portanto, eu acho que isso também é importante. Depois, outra coisa que eu gostava de vos deixar com mensagem, se é que isso é possível, e que está um bocadinho em sintonia também com o que disse numa intervenção que fez anteriormente, é todos nós temos que fazer coisas, mesmo que sejam muito pequeninas coisas. Nós não podemos passar por este mundo sem fazer nada. Mesmo que seja uma coisinha que nós até possamos achar que é insignificante, como, sei lá, coisas mínimas, ajudar alguém na rua, por exemplo, não é? Parece que é insignificante, não é? Mas se todos nós, aos poucos, neste mundo em que nós estamos a atravessar, que é um mundo muito complicado, não é? Estamos numa situação complicada. Se todos nós não fizermos alguma coisa, isto fica pior. Se todos nós fizermos uma coisinha que seja pequenina, acho que já podemos fazer muito. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e por terem estado cá, terem estado esta oportunidade de conhecer mais um bocadinho o que é que vocês fazem. E acho que é isso. Uma oferta. Temos aqui uma lembrancinha toda. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito Muito obrigada. Obrigada. E muitos parabéns.